Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós, que bom ter a sua companhia. E você é o nosso convidado para ficar em boa companhia durante os próximos minutos e acompanhar mensagens que podem transformar a sua vida para melhor. Está no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E hoje o programa, como sempre, muito bom. O preletor Fernando Antônio Mendes Marques nos faz um convite para nos tornarmos aptos a dominar o nosso destino. Exercitem o poder da palavra, é o tema da palestra do nosso programa de hoje. Vamos ao nosso momento quiz. Acompanhe a pergunta. No ano de 1972, o Brasil comemorou 150 anos da proclamação da independência. A Seite Onoye do Brasil organizou um ato público que fez parte da programação oficial das comemorações e reuniu, em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mais de 17 mil pessoas que oraram em conjunto com grandes autoridades. A pergunta é: como este evento ficou conhecido nacionalmente, inclusive via imprensa? Letra A, Encontro Nacional em Prol da Paz Mundial. Letra B, Sessão Solene comemorativa dos 150 anos de independência do Brasil. Letra C, Oração pela Paz Mundial e Progresso do Brasil. Letra D de dado, Ato de Gratidão à Pátria. Antes do final do programa de hoje, você saberá a resposta. Aguarde aí. As academias de treinamento espiritual da Seite Onoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seite Onoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seite Onoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Aí do outro lado da telinha são dessas pessoas modernas que levam uma vida em 3D, doenças, dívidas e desarmonias. Aqui vai uma lista das principais causas dessa infame trinca de sofrimentos. Reclamar e queixar-se de tudo, manter o semblante sisudo e criticar tudo em pensamento, ou seja, o chamado silêncio suicida, que enquanto julga os outros é mortal para si mesmo também. Se desejam mudar tudo isso, exercitem o poder da palavra conforme nos ensina agora o preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Para você. Muito obrigado, queridos telespectadores do programa Seite Onoye. No dia de hoje estudaremos o tema Exercitem o poder da palavra. Antes, um abraço para os nossos amigos da cidade de Goiânia, que divulgam a Seite Onoye para o maior número possível de pessoas, em especial ao Bruno e toda a sua família, que se dedicam incansavelmente para que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade. Temos aqui o livro dos Jovens, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e estudaremos no dia de hoje o capítulo 3, cujo título é Exercitem o poder da palavra. Como participantes do movimento Seite Onoye, como pessoas que já conhecem o ensinamento, nós já ouvimos falar muito do que representa a palavra na formação do nosso destino. Tanto é que o professor Masaharu Taniguchi ele deixa claro que dependendo das suas palavras, o seu destino ele pode ser um bom destino, ou um destino que tem algumas dificuldades.
E quando se fala de palavra, a palavra ela forma o nosso destino. Seja a palavra falada, a palavra pensada, a palavra escrita ou a expressão fisionômica. Só que no capítulo 3 do livro dos jovens, na realidade nós vamos estudar hoje o poder da palavra, mas sobre uma outra ótica. Não a ótica de que a palavra ela influencia o nosso destino, mas a ótica de que, ao exercitar o poder da palavra, eu tenho a possibilidade de transmitir as minhas ideias, transmitir para as outras pessoas os meus conceitos, transmitir as minhas convicções. Essa é a palavra que nós iremos estudar no dia de hoje. Não a palavra que forma o meu destino, mas como eu exercito o poder da palavra que já me foi dada por Deus, para que eu possa transmitir para todas as pessoas as informações corretas daquilo que passa dentro do meu coração. Livro dos Jovens, página 47, o professor Masaharu Taniguchi ele diz assim: existe um dom que, embora valiosíssimo, muitas pessoas costumam esquecer que o possuem e não se empenham nem um pouco em aprimorá-lo. É o dom da palavra ou o poder da palavra. Ele já começa dizendo que é valiosíssimo, mas ele diz que esse dom ele existe dentro de cada um de nós. Quando se fala de poder da palavra, transmitir o que está dentro do meu coração. Vamos entender, falando na linguagem dos jovens, até para chavecar uma menina, você precisa ter o dom da palavra. Você precisa saber se expressar corretamente. Até para conquistar alguém ou conquistar um posto, você precisa transmitir com clareza aquilo que passa dentro do seu coração. Quando se fala de esquecer, o professor Masaharu Taniguchi ele nos remete à reflexão que pessoas esquecem que têm esse dom e não o exercitam corretamente. Eu posso dizer, quando eu cheguei na Seitonoye em 1987, quando eu cheguei na Seitonoye, assim, eu me considerava tímido e uma das coisas que eu acreditava que não seria capaz era justamente de falar para as pessoas. Tanto é que na sala de aula eu fazia parte daquela turma conhecida como turma do fundão. Com os amigos, a conversa era franca, era tranquila, era direta, não tinha preocupação. Mas se a professora nos convidasse para fazer uma apresentação de um trabalho na frente, aí, ou seja, aquela timidez ela vinha à tona porque eu desconhecia que esse poder da palavra, o dom da palavra já estava dentro de mim e como não exercitava, acabava não manifestando. E aí eu sofria por não conseguir falar, sofria por não transmitir os meus pensamentos e as minhas convicções face àquela situação. Eu lembro como hoje, comecei a participar do movimento Seitonoye e aí fui convidado, para você que já participou das nossas reuniões, às vezes, no início da nossa reunião de associação local, é convidado um dirigente, um divulgador, um preletor, para efetuar a leitura da revelação divina da grande harmonia, que consta aqui na Sutra Sagrada. E olha a boa notícia, a pessoa que vai ler, ela pede para que todos fiquem com os olhos cerrados, em posição de oração. E quando a presidente de AL me convidou pela primeira vez, 3, 4 meses participando da Seitonoye, para que eu pudesse efetuar a leitura da revelação divina, lógico, com vergonha não disse para ela que não faria, porque era muito tímido, mas disse para ela, tudo bem, eu posso fazer a revelação divina, estou preocupado, ela me tranquilizou, não se preocupe, Fernando, todos estarão de olhos fechados. A reunião era toda quarta-feira. Fiquei tão nervoso durante vários dias que faltei seguidos 4 quartas-feiras seguidas. Ou seja, passei um mês sem aparecer na associação local, tamanho era o receio de ter que efetuar a leitura para 30, 40, 50 pessoas que estariam com os olhos fechados. Olha o que é desconhecer que o poder da palavra já estava dentro de mim, mas eu precisava exercitar para que eu pudesse transmitir com clareza aquilo que estava no meu coração. O professor Masaharu Taniguchi ele continua dizendo, se não somos capazes de transmitir com clareza, exatidão e firmeza as nossas ideias, os nossos desejos, enfim, tudo aquilo que gostaríamos de expressar, pode-se dizer que estamos destituídos da mais poderosa arma desta vida. Se eu não consigo transmitir com outro com clareza o que está no meu coração, com exatidão, é como se estivesse faltando algo no meu dia a dia. E aí há uma frase bem interessante que diz, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Se eu não consigo transmitir com clareza para o outro os meus conceitos, os meus pensamentos, as minhas ideias, como o outro poderá me entender? E aí, ao conhecer o ensinamento da Seitonoye, passei a me colocar na posição de treinar, porque o treinamento é constante.
para que eu pudesse aprender que, na realidade, esse poder da palavra, esse dom de falar, já é inerente ao ser humano. Mas para que eu possa falar com tranquilidade, eu preciso treinar constantemente. E ao treinar constantemente, eu passo a adquirir a convicção de que eu sou capaz de fazer e posso transmitir, seja na Seitonoye ou na vida, para todas as pessoas, o que passa no meu coração. Fala de transmitir com clareza, eu tenho 44 hoje, 44 anos de idade. Isso significa que, como eu casei há 21 anos atrás, naquela época, para casar, eu tive que reunir o sogro, a sogra, e aí veio de presente todos os familiares, e eu tive que pedir a mão dela em noivado, não só a mão, tá? O corpo todo. Tive que pedir noivado para o sogro e a sogra, autorização. Tive que pedir para casar em datas diferentes. Imagina, sogro, sogra, toda a família reunida, e não era pequena, e você tem que dizer que eu gostaria de ficar noivo da sua filha e peço a sua autorização. Para quem não gostava de falar, mas o que é que me ajudou? Como ao participar do ensinamento da Seitonoye, eu tive a oportunidade de fazer relatos de experiência, leitura de livros, ler constantemente, treinar, falar com as pessoas e transmitir as ideias. Na hora, poderia ser que ela estivesse nervosa, mas eu tinha uma certeza. Eu não estava nervoso porque eu sabia muito bem o que eu iria falar, o que passava no meu coração. E graças a Deus, sempre temos uns cunhados que querem pegar no pé, né? De uns 2, 3 que colaram-se agora, as besteiras que ele falar a gente cai matando depois. Depois que terminou aquela cerimônia, entre aspas, fala direitinho, né? Fala até direitinho. Até meu pai aceitou que você pudesse ficar noivo da minha irmã. Ou seja, a oportunidade de treinar constantemente fez com que eu pudesse transmitir com clareza para o outro, para todos aqueles que estavam ali, o que estava no meu coração. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, página 48 do livro dos jovens, tanto no discurso como no diálogo, o essencial é a clareza da pronúncia. Há pessoas que não pronunciam corretamente as palavras e falam de um modo tão confuso que os outros não podem entender sequer a metade do que dizem. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz, quando eu falo e não sou claro, quando eu falo e falo de maneira confusa, é como se eu estivesse me rotulando, o meu preço é X, mas é como se eu estivesse dando um desconto de 50%. Ou seja, meu valor é X, mas ao transmitir aquilo que está no meu coração, a transmitir os conceitos e as ideias, eu estou me rotulando como liquidação, 50% de desconto. Porque eu não tenho, eu não treinei, eu não despertei em mim a capacidade de falar claramente sobre o que está dentro do meu coração. Quando se fala de exercitar o poder da palavra, o professor Masaharu Taniguchi nos dá algumas dicas. Primeiro, precisamos melhorar a nossa dicção. E melhorar a dicção significa treinamento, e treinamento constante. Já que eu desejo melhorar a dicção para que eu possa falar com clareza, o professor Masaharu Taniguchi diz, leia constantemente em voz alta livros didáticos, obras literárias, livros que falem da verdade. Ele diz mais, leia constantemente em voz alta assuntos da atualidade. Aí há duas informações importantes para todos nós. Primeiro, quando eu leio em voz alta, eu estou treinando a minha pronúncia. E ao ler livros didáticos, obras literárias, livros que falam da verdade, assuntos da atualidade, eu estou agregando determinadas palavras ao meu vocabulário. É como se eu estivesse enriquecendo o meu vocabulário. Poderíamos pegar como exemplo, o mesmo fato, contado por duas pessoas diferentes, elas podem criar reações diferentes na plateia. O mesmo fato ele pode atrair, como o mesmo fato ele pode fazer com que a plateia se mostre indiferente àquilo que está sendo contado, dependendo de quem conta. Ou seja, a pessoa quando ela tem o dom da palavra, quando ela exercita o dom da palavra, quando ela sabe se comunicar, quando ela tem simpatia ao transmitir as suas convicções, ela consegue fazer com que as pessoas passem a observá-la, fiquem atentas àquilo que ela está transmitindo. Do mesmo modo, aquele que ele não exercita, ele já perde na maneira de vender as ideias. É como se ele fosse um funcionário de uma empresa que tem ideias maravilhosas, mas na hora de transmitir as suas ideias, ele não sabe como transmitir, porque ele não exercita o poder da palavra. Ainda na página 49, o professor Masaharu Taniguchi nos diz,
Mesmo que o seu talento não seja dos mais brilhantes. Essa aqui vale para reflexão. Mesmo que o seu talento não seja dos mais brilhantes, as pessoas ao seu redor lhe darão boas oportunidades, se vocês conhecerem a arte de bem falar e souberem impressionar os outros com sua simpatia. Eu lembro quando era mais novo, eu ficava pensando assim, puxa, olha só, aquela gata dando a maior presença para aquele cidadão, e eu me acho bem mais bonito que ele. E eu ficava tentando descobrir, mas por que ele faz tanto sucesso? Dentro da Seita não vamos usar esse termo, mas para que você possa me entender melhor. Ele não é nem tão bonito, mas faz um sucesso danado com a mulherada. Aí é que está a informação quando o professor Masaharu Taniguchi diz, mesmo que o seu talento não seja dos mais brilhantes, as pessoas ao seu redor lhe darão boas oportunidades, se vocês conhecerem a arte de falar e falar com simpatia. Ou seja, quando você fala, você atrai as pessoas. E aí um detalhe interessante, tá? Quando ele diz simpatia, vale lembrar aqui que não adianta só saber falar bonito. Porque como todos nós temos uma vibração, se eu sei falar bonito, mas eu emano uma vibração de desonestidade, a palavra ela vai, mas junto com ela vai a vibração. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi ele diz que é necessário que você saiba se comunicar, mas junto com a sua vibração, junto com a sua palavra vai a sua vibração. Se há desonestidade, se há um pensamento, linguagem dos jovens, né? Levar apenas vantagem. Se o meu pensamento é apenas levar vantagem, por mais que eu fale bonito, junto com essas palavras vai uma vibração. E o professor Masaharu Taniguchi ele diz que eu tenho que treinar a dicção para que eu possa transmitir com clareza as minhas ideias, as minhas convicções. Mas juntamente com isso, eu tenho que treinar a minha personalidade para que a minha personalidade represente a vontade de Deus. Ou seja, tem que emanar da minha personalidade honestidade, amor, alegria, fidelidade. Ou seja, quando junto com as minhas palavras vai a vibração da minha essência, eu consigo transmitir para o outro aquilo que passa no meu coração com clareza, eu consigo ter simpatia em atrair as pessoas para que possam me observar e as chances vão se manifestar em minha vida. Por quê? Porque eu consigo transmitir, mas juntamente com as palavras vai a vibração de simpatia oriunda do Filho de Deus ou da convicção do Filho de Deus. Quando ele fala de leitura de livros e obras sagradas, vamos lembrar assim. Quando eu leio constantemente, eu tenho a oportunidade de ter acesso a palavras que não são comuns no meu vocabulário. E se eu leio em voz alta, isso significa que eu vou treinar a pronúncia, mas ao mesmo tempo vou agregar novas palavras dentro do meu vocabulário. E quando eu menos espero, eu estou utilizando no dia a dia essas palavras e enriquecendo o meu vocabulário para que eu possa transmitir com autoridade as minhas convicções, as minhas ideias. Ele diz assim, página 51, ainda no capítulo 3 do Exercitem o Poder da Palavra. Quão lamentável seria se um homem, embora sendo um gigante no que diz respeito ao seu ideal e seus planos, ficasse como um mudo ou um tímido anãozinho exatamente na hora de expressá-los. Vou recordar aqui da primeira palestra. Eu tinha receio de efetuar leitura da revelação divina, imagine o que significa realizar uma palestra. Primeira palestra que eu tive a oportunidade de realizar dentro da Seita no Iê, estava como divulgador, prestei exame para preletor, para líder da iluminação, Regional Bahia e Ilhéus, e meio-dia o preletor ligou para o presidente de AL, que por sinal era a minha pessoa, comunicando que ele não estaria presente, não seria possível realizar sua palestra naquele dia, e que já que eu tinha prestado exame para preletor, eu pudesse montar uma palestra para realizar daqui a 7 horas. Ou seja, eram 13 horas da tarde, eram 13 horas, e aí eu iria realizar a palestra às 20 horas. Eu juro que pensei em desistir, juro que pensei em ligar para vários preletores para que pudessem fazer a palestra, mas ficava lembrando das palavras do mestre. Você tem capacidade infinita. Mas só essas palavras não me convenciam a encarar a bendita palestra. Porque, primeiro, me considerava uma pessoa muito tímida. E aí, como é que eu iria falar do ensinamento da Seita no Iê para as pessoas que ali estavam, se na realidade existia um receio, uma preocupação de não saber falar corretamente. Passaram-se as 7 horas,
Estudei, chegou na hora da palestra, foram 50 minutos de palestra. Esse que vos fala, eu gostaria de compartilhar com os amigos. Quando o professor Masaharu Taniguchi diz, existe capacidade infinita, de fato existe. Por desconhecermos e não exercitarmos, acabamos não manifestando essa capacidade no que se refere principalmente ao poder da palavra, a transmitir com convicção as informações. Eu devo ter falado fragmentado, dentro de 50 minutos, eu creio que eu devo ter falado uns 10 minutos. Tipo assim, eu falava 1 minuto, e aí eu parava, não sabia mais o que falar, e aí as pessoas que estavam presentes não sabiam o que fazer, e aí eles batiam palma. Quando eles batiam palma, é como se eu estivesse fechando os olhos tentando lembrar de alguma coisa. Eles paravam de bater palma, aí eu falava mais 1 minuto. Eu acredito que na minha vida foi a palestra que eu mais recebi palma na vida, tá? Porque foram 40 minutos de palmas e 10 minutos que eu falei. Terminei a palestra arrasado. Terminei não, acho que terminaram a palestra comigo. Terminei a palestra arrasado. Saí do palco, quando cheguei no corredor, a presidente da associação local virou para mim e disse, parabéns. Só o fato de você ter ido lá já é motivo para que você possa entender que existe a capacidade infinita. A primeira foi dessa forma. A repetição, como diz o mestre no livro dos jovens, a repetição nos torna experientes. Ao estudar cada vez mais, ao estudar para obter a informação daquilo que você deseja transmitir, ao efetuar a leitura em voz alta, você passa a agregar palavras e passa a se acostumar a transmitir as informações para todas as pessoas. O professor Masaharu Taniguchi ele diz, para sermos bons oradores, precisamos, antes de tudo, aprender a pronunciar claramente as palavras, enriquecer o nosso vocabulário. Além disso, devemos convencer a nós mesmos de que somos bons oradores. Tempos atrás foi realizada uma palestra sobre o poder da imaginação. Primeiro, eu preciso treinar. Segundo, enriquecer o vocabulário. E terceiro, eu preciso me convencer de que eu sou um bom orador. Isso significa sempre, sempre, seja no trabalho, na escola, na família, com os amigos, quando você tiver a oportunidade de falar, peça para falar. Um voluntário, nem espere falar qual é a pergunta. Já levanta o braço como voluntário, para que você possa treinar cada vez mais, a ter a possibilidade de exercitar o dom da palavra, de você poder exercitar o poder da palavra no seu dia a dia, você poder transmitir as suas convicções, as suas ideias, os seus conhecimentos. É importante que você sempre se coloque nessa posição. Quando se fala de me convencer de que eu sou um bom orador, temos aí dentro da Seichonoye, tá? Diário de elogios. Pega um diário de elogios e escreva 2, 3, 4 páginas por dia. Eu sou um excelente orador. Eu sou um excelente orador. E, juntamente com isso, cria a possibilidade de sempre poder transmitir aquilo que está no seu coração. Temos também dentro da Seichonoye, Diário do Relógio de Sol. Escreva lá as coisas boas que acontecem e passe a compartilhar essas coisas boas com outras pessoas. Sempre que você se der a oportunidade de exercitar, significa que você está treinando para que você possa manifestar esse dom que já existe dentro de você. O professor Masaharu Taniguchi ele é claro em dizer, o dom de exercitar o poder da palavra, o dom do poder da palavra é inerente a todas as pessoas. Mas se eu crio um conceito negativo de que eu não tenho a capacidade de transmitir as minhas ideias, as minhas convicções, é esse conceito que vai imperar. Eu preciso criar um novo conceito. Eu sou um ótimo orador, para que eu possa transmitir com convicção as minhas ideias, seja no trabalho, seja para a esposa, seja para os filhos, seja para os amigos. E aí, quando eu conseguir transmitir com clareza, eu estou exercitando e me tornando cada vez melhor na arte de transmitir aquilo que está dentro do meu coração. Você pode dizer para a pessoa, eu te amo, e ela não sentir absolutamente nada. Mas ao exercitar o poder da palavra, você pode dizer para ela, o mesmo eu te amo. E ela passar 6 meses, 1 ano, a vida toda, lembrando dessa sua declaração de amor. Desejo que todos nós, participantes do movimento Seichonoye, possamos exercitar o poder da palavra, para que possamos transmitir para todas as pessoas a verdade de que somos imagem e semelhança de Deus. E mais pessoas sejam tão ou mais felizes como nós somos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
agora a resposta do quiz de hoje. Perguntamos, no ano de 1972, o Brasil comemorou 150 anos da proclamação da independência. A Seitonoye do Brasil organizou um ato público que fez parte da programação oficial das comemorações e reuniu em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo mais de 17 mil pessoas que oraram em conjunto com grandes autoridades. A pergunta é: como este evento ficou conhecido nacionalmente, inclusive via imprensa? Letra A, Encontro Nacional em Prol da Paz Mundial. Letra B, Sessão Solene comemorativa dos 150 anos de independência do Brasil. Letra C, Oração pela Paz Mundial e Progresso do Brasil. Letra D de dado, Ato de Gratidão à Pátria. Acertou quem apostou a letra C. A Oração pela Paz Mundial e Progresso do Brasil. Tornou-se na década de 1970 um tradicional ato público. Reconhecido pelas autoridades, anualmente os adeptos se reuniam para orarem em conjunto. Em 1977, a iniciativa chegou a reunir 35 mil pessoas. Toda essa história de compromisso com a cidadania alcançou nossos dias e hoje realizamos a Semana da Paz e do Meio Ambiente, sempre na Semana da Pátria. Torne-se um mantenedor do programa Seitonoye na TV e seja coautor de uma obra de amor que leva a luz aos lares de milhões de brasileiros. Contribua e experimente a alegria e as graças que Deus reserva a quem com ele assume a missão de salvar o próximo. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seitonoye na TV. Todos os dias, em todo o país, nossa programação chega através de mais de 20 emissoras nacionais e regionais. Diariamente, chegam até nós relatos de pessoas que encontram paz espiritual, saúde, alegria de viver e prosperidade. Isso só é possível porque existem pessoas que contribuem com o programa e tornam viável que esse trabalho sagrado continue sendo realizado em prol das famílias brasileiras. Ligue 0800 770 2600 e se torne um mantenedor do programa Seitonoye na TV. O Brasil agradece. Com um sorriso no rosto e leveza na alma, fica por aqui mais um programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, agradecendo de coração pela sua companhia. Muito obrigada, viu? E agora, vamos entrar em sintonia com a grande vida do universo que é Deus. Então, una-se a Deus com mais frequência e verá a sua vida se desembaraçar naturalmente. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigada. Logo estaremos juntos novamente para compartilharmos mais aprendizados, não é? Um grande abraço para você que acompanhou o nosso programa até agora e tchau, tchau!